Muito bem, alô você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá e já faça a sua inscrição, aperte o sininho para que você receba todas as notificações quando vídeos novos forem feitos, ok? E deixa o joinha também, deixa o like para que o YouTube reconheça que é uma mensagem relevante e que assim ele compartilhe, né, com mais pessoas, e esse vídeo vai chegar mais longe possível para ganhar almas para Jesus, tá bom? Pelo menos para que o maior número de pessoas entenda e compreenda a missão de Jesus, tá bom? Muito bem, eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore para que este canal se expanda, cresça e divulgue a mensagem verdadeira do Evangelho a todo o mundo. E ore por esse pobre mortal que serve do Deus Altíssimo. Não é Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui já, tá? A gente sabe pela fé que ele aqui está, por isso essa cadeira fica aqui, que é para ele, né, meu Consolador, meu amado Espírito Santo. Que a tua bênção esteja sobre nós, a bênção da compreensão, da sabedoria e da disposição de obedecer. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado. Põe a tua mão sobre nós, sua mão protetora, guardadora, guiadora e consoladora. Obrigado pelos anjos que vieram com o Senhor. Ajuda nós aqui nesse vídeo, tá? Ajuda a abrir a nossa mente para dar nossa compreensão. Tá bom? Muito bem. Rumores do Oriente é o nome deste canal. E por favor, se inscreva lá. A mensagem de hoje tem por título A graça chega primeiro que o perdão. Ok? A graça chega primeiro que o perdão. Como assim? Você pode até querer discordar de mim, né? Ou discordar, né? Mas eu não falo de mim mesmo, tá? Eu falo pela Bíblia, tá bom? Então, se você tem que discordar de alguém, seja da Bíblia ou de Deus, né? Porque eu sou um servo do Altíssimo. E estou aqui, né, Espírito Santo, amando dele, para trazer a mensagem direto do trono de Deus, não é assim, Espírito Santo? Para o coração meu e de cada um dos nossos inscritos e aqueles que vieram a ter contato com este vídeo, tá bom? Muito bem. A graça chega primeiro que o perdão. Ok? Muito bem. Então abra a sua. Já pegou sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu querido. Vai lá, minha querida. Pega lá a sua Bíblia, traga um copo com água, um copo com suco, senta no sofá, relaxa, abra os ouvidos, a mente, para entender aquilo que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração hoje, através desta mensagem totalmente bíblica, ok? Muito bem, então abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Já vamos começar pelo princípio, pelo Gênesis, pela Gênesis. Oi, glória a Deus! Muito bem, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vou ser direto para tentar ser o mais conciso possível. Gênesis 3, 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Antes disso, antes da gente entender isso aqui, vamos ali para o versículo 7, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está falando do contexto de quando o homem pecou e a mulher, pensando que abriria-se os olhos para ver coisas que Deus tinha reservado deles, que Deus não queria que eles conhecessem, abrir os olhos. A primeira coisa que viram é que estavam nus, diante um do outro e diante da presença de Deus. Então correram e fizeram o quê? Roupas com folhas de figueira, mas folha de figueira de manhã está verdinha, quando você tira ela de tarde já está seca, murcha, você já está nu novamente. Então essa folha de figueira, essa roupa que Adão e Eva fizeram para si, simboliza as nossas obras, querendo ser aceitos diante de Deus
nos méritos das nossas obras. Isso é impossível, impossível com todas as leis. Ninguém se apresenta de Deus com o argumento das suas próprias obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então diz que Deus vai lá, procura o homem e faz para ele o quê? Roupa de peles de animais, de carneiro, de cordeiro, e os vestiu. Agora sim, agora isso simboliza as obras de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo implantada em nossa vida. Então agora ele vestiu a vestidura de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo. Agora podemos apresentar diante de Deus por causa dos méritos das obras de justiça de Jesus Cristo. E isto aqui é o que? Graça. O homem tinha pecado, estavam nus e tentaram remediar com suas próprias forças, e Deus veio lá e fez vestimenta de peles para eles. Isto é graça. Não, Deus não falou, agora você tem que pedir perdão, você tem que isso, que aquilo, você tem que jejuar, você tem que cumprir penitência, você tem que subir escada de joelhos, tem que carregar uma cruz nas costas, tem que... Não. Simplesmente, Deus viu que eles estavam nus, fez ali roupas, vestimentas para eles, simbolizando a justiça de Cristo, a graça de Deus. Então isso é graça, graça. Chega primeiro que o perdão. Quando o homem pecou, Deus veio, Adão, onde estás? Não foi Adão que correu atrás de Deus, Senhor, me perdoa porque eu errei. Não, Adão, onde estás? Quem te fez saber que estava nu? Então agora eu fiz uma roupa para... Então isso é graça, amém? Gênesis, um pouquinho mais para frente, Gênesis 12, Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é o quê? Graça. A graça de Deus alcançou Abraão lá onde ele estava, no meio de um dos seus parentes, no meio de uma nação idólatra. E Deus vai com a sua graça salvadora e misericordiosa e tira Abraão do meio desse povo para fazer dele uma grande nação. Isto é graça. A graça chega primeiro que o perdão. Ok? Tranquilo? Então a graça alcançou Abraão lá, o Abraão ainda, lá no meio da sua terra, da sua parentela ainda, e trouxe-o, tirou de lá. Graça, isso é graça. A graça chega primeiro que o perdão. Vamos para Lucas 19. Lucas 19, versículo 5, diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. O que é isso? Graça. Zaqueu só queria ver Jesus passar. Zaqueu não pediu perdão, Zaqueu não correu aos pés de Jesus, subiu em um pé de árvore para ver Jesus passar e ficou quietinho para que ninguém visse ele. Ele só queria ver, não queria ser visto. E Cristo, quando chega debaixo da árvore, exatamente no lugar que ele estava, para e olha para cima. E Zaqueu não falou nada com Jesus, mas Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. O que é isto? É perdão ou é graça? É graça. É graça. E nós vimos tudo que aconteceu depois. Ok? Quando a graça nos alcança e nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade do perdão do Salvador, e nosso Salvador é Jesus Cristo, então nós corremos aos seus pés e buscamos o quê? O perdão, assim como Zaqueu fez. Senhor, eu restituo tudo aos pobres, eu devolvo 4 vezes mais. Mas primeiro a graça o chamou. E ele reconheceu a sua pecaminosidade e buscou o perdão. Agora sim, mas a graça chega primeiro. Porém, aquele que é agraciado com a graça, se eu posso falar assim, não pode ficar do jeito que está. Precisa haver a mudança, precisa haver
o resgate, precisa haver o pedido, o reconhecimento da sua condição pecadora e buscar o perdão. Mas a graça chega primeiro que o perdão. Mais um pouquinho para frente, Lucas 23. Versículos 42 e 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou ter que explicar de novo essa frase. Aqui não está escrito, Jesus não disse que hoje estarás, mas te digo hoje que estarás comigo. E tem um outro vídeo aí que eu explico a situação, tá? Mas o que acontece aqui? A graça alcançou os dois ladrões, que os dois tiveram a graça e o privilégio de estarem crucificados juntamente com Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo. Um zombou, perdeu a graça e o perdão. O outro aproveitou a oportunidade que teve, aproveitou a graça e buscou a salvação e o perdão. Porém, ele não pediu perdão, só disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O coração aberto, escancarado, a necessidade do Salvador. E Jesus disse: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Isso é o quê? Graça. A graça salvadora de Jesus, o privilégio daqueles dois ser crucificados um ao lado do outro, a mesma oportunidade, a minha graça alcançou os dois. Um aceitou, o outro não. Jesus, misericórdia, né? Romanos, está um pouquinho para frente aqui. Romanos 5, versículo 8, nós lemos assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, nós éramos ainda o quê? Pecadores. Isto é o quê? É graça. Nós não éramos santos, não tínhamos buscado perdão, mas Ele já morreu por nós, nós estamos ainda nos nossos pecados. Obrigado. Chegou aqui a minha querida, minha netinha, aqui, ó, que traz a água todos os dias. Dá um alô aí para os nossos queridos. Não se esqueça só de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E assiste o vídeo que tá muito bom. Isso aí. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe sempre, tá? Obrigado. Dá licença. Água maravilhosa. Estava precisando. Então, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Isso é o quê? Graça. A graça salvadora nos alcançou, estando nós ainda em pecado, sendo pecadores. Mas volto a dizer, nós precisamos agora, a graça nos alcançou para reconhecer a nossa condição e buscar o perdão. Aí sim, mas a graça chega primeiro que o perdão. Ok? Ok? Aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: e haveremos nós de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio de quê? Da lei, lógico. A lei aponta o pecado para nos desviarmos dele. E nós muitas vezes abraçamos com ele. A lei, eu não conhecia o pecado se a lei não dissesse: isso aqui é pecado, não adulterar, não faltará, e não dirá falso testemunho, lembra-te do dia do sábado, não toma o nome do seu Deus em vão, não rouba, não... Eu não teria conhecido isso como pecado se a lei não me dissesse isso. A lei é para isso. Só que ela não pode tirar essa mancha do pecado que é em nós. Então nós precisamos buscar quem? A graça salvadora de Jesus, o sangue dele que nos lava e nos purifica. Certo? Muito bem, então haveremos pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Não, de maneira nenhuma. Ok? Então, a graça chega primeiro que o perdão. Apocalipse 13. Muito bem. Apocalipse 13, versículo 8. E nós lemos assim: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora eu pergunto: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo.
Na fundação do mundo, você e eu já existíamos? Não. Então, como é que Cristo já tinha morrido por nós se nós não existíamos ainda? Isto é o quê? É graça. É a graça salvadora de Jesus. E ali diz que morreu, nós estávamos nos nossos pecados ainda. A cruz aconteceu, você e eu tinha nascido? Não, não existíamos ainda. Mas Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E o que é isso? É graça. Nós já nascemos debaixo da graça. E nós vimos lá no Antigo Testamento também a graça. Porque alguns dizem, não, o Antigo Testamento é a lei e o Novo é a graça. Não, toda a Bíblia é a graça. Mas todo aquele que foi agraciado com a graça de Deus precisa obedecer. E a obediência como é que eu vou dizer? É o cumprimento da lei. Através do amor. Sem amor não adianta cumprir a lei, tá bom? Então o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Quando você e eu não existimos, ou a maioria de nós, ninguém aqui existia ainda. Ele já foi morto por mim e por você. Isto é graça. Antes que nós tivéssemos conhecimento de ser gente, ou de que éramos pecadores e buscar o perdão, a graça já nos tinha alcançado, Cristo já tinha morrido por nós. Quando fala que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, o Cordeiro que morreu lá, que Deus fez o harveste para Adão, que simbolizava Cristo que viria nos primeiros anos da nossa era morrer por nós, trazendo a graça tanto para aqueles que matavam o Cordeiro simbolicamente, pensando no perdão, na graça de Cristo, como aqueles que depois da graça, depois da cruz, agora buscam o perdão e a graça de Cristo, crendo naquele que morreu. Os do Antigo Testamento cria naquele que viria a morrer. Os nós do Novo Testamento cremos naquele que já morreu por nós. Ok? Isso é graça, tanto para os do Antigo Testamento quanto para os do Novo Testamento e para a nossa geração e para futuras que virão. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Ô glória! Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas eu pergunto, na fundação do mundo nós já existíamos? Não. E por que o reino de Deus está preparado para nós desde essa época, quando nós não existíamos ainda? Isto é graça. A graça chega primeiro que o perdão. O reino de Deus, Cristo vai dizer: vinde bendito meu Pai, e entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação, está preparado para nós. Isso é graça. Ele sabia que nós iríamos pecar? Sabia que nós iríamos revoltar? Sabia, mas a graça dele está sobre nós. E agora, nós reconhecendo a nossa pecaminosidade, nós temos que fazer o quê? Buscar o perdão, para que essa graça tenha valia na nossa vida. Buscar o perdão e viver em obediência à sua lei. Aí sim, ó, a graça, estamos debaixo da lei, porque somos obedientes à lei. Tem um vídeo aí no canal que eu falo isso. Quem está debaixo da lei é porque desobedece a lei. Quem está debaixo da graça porque vive pela graça salvadora de Jesus. Ok? Muito bem, a graça não anula a lei. Tranquilo? As duas trabalham em conjunto, mas a graça chega primeiro que o perdão. Reconheceu isso, meu querido, né, Espírito Santo? Se você reconhece que a graça te alcançou, por favor, busque o perdão. Busque a transformação de vida e viva de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo te disser. Tá bom? Então, a graça te alcançou, agora você precisa buscar o quê? O perdão em Jesus Cristo, que o sangue de Cristo te lave e te purifique, assim como eu busco isso todos os dias. Tá bom, meu querido? Faça a sua oração, por favor, faça a sua entrega. Eu não termino esse vídeo sem você fazer a sua entrega. Isso é a voz do Espírito Santo falando contigo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, você e eu, em nome do Senhor Jesus.